Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia. E na aula de hoje abordaremos o seguinte tema: os países emergentes da economia mundial, México e Américas Central e do Sul. Bom, começaremos falando sobre o México e os seus aspectos gerais. O México é um país da América do Norte, delimitado ao norte pelos Estados Unidos, a leste pelo Golfo do México e pelo Mar do Caribe, a sul pela Guatemala e por Belize, e a oeste pelo Oceano Pacífico. Em relação ao relevo, o país está entre placas tectônicas e, por esse motivo, apresenta singularidades e instabilidade geológica, sismos e pela presença de vulcões. Apresenta também extensos planaltos circundados por elevações com forte ocorrência vulcânica, a Sierra Madre Ocidental e a Sierra Madre Oriental. A hidrografia é relativamente pobre, com poucos rios, com pouco volume de águas e pouco extensos. Devido ao clima predominante sendo árido e semiárido, a vegetação, portanto, também é relativamente pobre. Apresenta a segunda maior população absoluta da América Latina, com crescimento das taxas demográficas. Porém, nos últimos anos, seu crescimento foi 1,15% anual, que apresenta uma diminuição no ritmo de crescimento populacional. O idioma oficial é o espanhol, com a maior parte da população vivendo em áreas urbanas, com 79,2% vivendo nessas áreas. Só a cidade do México abriga sozinha cerca de 30% da população desse país. Em relação às indústrias, vão apresentar uma modernização após a Segunda Guerra Mundial, com destaque para a indústria alimentícia e têxtil. Logo mais na segunda metade do século XX, temos as grandes indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, mecânicas e outras dedicadas à fabricação de bens duráveis. Em 1990, ocorreu uma grande ampliação das indústrias, conhecidas como maquiladoras, que na verdade não produzem mercadorias, apenas montam produtos com mão de obra barata. O setor de serviços apresenta aproximadamente 61% do PIB do país. O petróleo vai ser explorado na região do Golfo do México. Já os recursos minerais metálicos são encontrados na região das Sierras, onde se encontram prata, chumbo, ouro, cobre e zinco. Já a América Central se constitui de dois espaços distintos, um continental, que chamamos de istmo, que liga a América do Norte à América do Sul e ocupa cerca de 70% da área regional, e outro insular, disposto em forma de arco no Oceano Atlântico, que se divide em pequenas e grandes ilhas. Os seus limites são ao norte os Estados Unidos da América, a sul a América do Sul, a oeste com o Oceano Pacífico e a leste com o Mar do Caribe. A distribuição espacial da população é muito irregular. No istmo, as maiores concentrações estão nas áreas centrais ou nas proximidades da costa do Pacífico, que apresentam áreas bastante férteis. Na porção insular, o povoamento é quase sempre maior nas áreas litorâneas e nas proximidades das maiores cidades. Na América Central continental, a população urbana tem crescido rapidamente nas últimas décadas, porém, na maior parte dos países, ela é ainda pequena. Nas ilhas, o país mais urbanizado é Porto Rico, com 98% de sua população vivendo nas cidades, o que se explica pela quase inexistência de vida econômica rural nas ilhas desse arquipélago. Na agricultura, vamos ter o plantation como a forma de produção mais comum, e o café, cacau e a banana vão ser destaque
para exportação. A Guatemala e El Salvador são os grandes produtores de café. Os recursos minerais metálicos são restritos na América Central. A produção, quando existe, é pequena, com exceção da bauxita, produzida na Jamaica. O níquel, que é o segundo recurso mais importante para a região, com a produção da República Dominicana e em Cuba. Na indústria, vamos ter o surgimento de algumas, devido a alguns fatores, como matéria-prima, agrícola ou mineral, mão de obra barata e facilidades legais ou financeiras. Os setores de destaque são cimento, em Cuba, Panamá, Trindade e Tobago, fertilizantes, em Trindade e Tobago, tabaco e açúcar, em Cuba. Ainda vale ressaltar que o setor terciário é o mais importante em todos os países da América Central. Bom, com relação à geopolítica na América Central, temos a ilha de Cuba, com importância por sua proximidade com o território americano. Agora vamos ver alguns passos que levaram Cuba até o momento atual. Em 1952 a 1959, a ditadura de Fulgêncio Batista, que foi derrotado por uma rebelião organizada pela guerrilha liderada por Fidel Castro. Em 1961, é declarado o caráter socialista da Revolução e a expulsão da OEA, Organização dos Estados Americanos. Em 1962, nós temos a escalada de tensão e o isolamento comercial de Cuba, com boicote aos seus produtos de exportação, devido à União Soviética ter instalado mísseis nucleares de médio alcance. Esse episódio ficou conhecido como Crise dos Mísseis. Em 1991, temos o fim da ajuda soviética, a intensificação do embargo comercial contra Cuba, o que leva Fidel Castro a iniciar um severo racionamento. A crise leva o país a reformas econômicas, algumas já testadas na China, o que conteve a queda e mais recentemente fez a economia voltar a crescer. Raul Castro, em 2016, assumiu a liderança do país e retomou relações diplomáticas com o governo dos Estados Unidos da América. E nesse mesmo ano, Fidel Castro morreu. Essa aproximação foi interrompida com a chegada do atual presidente americano Donald Trump à presidência. Outro ponto de importância geopolítico é o Canal do Panamá, que liga o Atlântico ao Pacífico, pois antes qualquer navio que estivesse no Mar do Caribe para chegar ao Oceano Pacífico necessariamente teria que contornar o sul da América Latina. Essa obra envolveu muitos interesses econômicos e políticos internacionais, como a determinação americana em controlar a América Central e o tráfego de navios na região. Atualmente, o canal é controlado pelo Panamá e é pelo canal que passa 5% dos produtos comercializados no mundo. Em relação à América do Sul, ela limita-se ao norte com o Mar do Caribe, ao leste com o Oceano Atlântico, a oeste com o Oceano Pacífico e ao sul com o Estreito de Drake. A região é cortada pela linha do Equador ao norte e Trópico de Capricórnio no sul, o que determina áreas nas zonas intertropical e temperada do sul. Para facilitar o estudo, divide-se a América do Sul em 3 grupos, segundo a paisagem natural, e são eles América Platina, América Andina e América Guiana. Veremos cada um deles com mais detalhes a seguir. A América Platina, como o nome já nos diz, corresponde aos países que vão ter seu território fazendo parte da Bacia do Prata, e são eles Argentina, Uruguai e Paraguai, e é caracterizado pelas áreas de planícies, uma pequena influência na mineração e pela presença da Bacia Platina. As áreas de maiores densidades demográficas encontram-se próximas ao litoral do Oceano Atlântico, como Buenos Aires e Montevidéu. O Uruguai destaca-se pela pecuária, principalmente
pelos rebanhos bovinos e ovinos, criados de forma extensiva. O Paraguai vai ter duas porções geográficas, separadas pelo Rio Paraguai, sendo a oriental a mais importante, com o solo fértil e clima chuvoso, que favorece a lavoura de soja e algodão, pecuária extensiva de bovinos. A porção ocidental apresenta áreas constante inundadas, com o predomínio do extrativismo vegetal. A Argentina, com 2,7 milhões de quilômetros quadrados, vai ter uma grande concentração na foz do Rio da Prata, apresentando 5 regiões geoeconômicas. Na área do Chaco, que é formada pela planície cortada pelo Rio Paraguai e com baixa densidade demográfica, a pecuária extensiva de bovino e culturas de milho e algodão. É o Pampa, porém, a mais importante região geoeconômica, com planícies, solos férteis, clima temperado úmido, vegetação herbácea, 70% da população, agricultura de trigo e soja, além de centro industrial do país, com destaque para Buenos Aires, Rosário e Córdoba. A parte andina, que é composta por aqueles países que apresentam territórios na Cordilheira dos Andes, vai ser composto pelos seguintes países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, sendo o país mais populoso desse grupo a Colômbia e o menos populoso a Bolívia. Algumas áreas destacam-se por apresentar altas densidades demográficas, todas próximas ao litoral do Pacífico. A população apresenta baixa qualidade de vida, resultado do modelo da economia de plantation e extração mineral. Continuam com a agricultura bem arcaica e de subsistência. Na pecuária, destacam-se a criação de bovino na Venezuela e Colômbia, a criação de ovinos no Peru e Chile e a de lhamas na Bolívia. A atividade industrial caracteriza-se pelo mercado interno restrito, pela falta de capital e tecnologia, mão de obra qualificada e pela deficiência na rede de transporte, sendo os países mais industrializados o Chile e a Venezuela, com destaque para os setores siderúrgicos, químicos e petroquímicos. Na Colômbia, ainda podemos destacar o conflito existente entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. A América Guiana, que é composta por países que possuem territórios no Planalto das Guianas, compreende 3 países, sendo eles República Cooperativa da Guiana, ex-colônia inglesa, Suriname, ex-colônia holandesa, e Guiana Francesa, departamento do ultramar francês. Suas populações juntas somam aproximadamente 1,5 milhões de habitantes. A qualidade de vida na Guiana é relativamente baixa, com a economia baseada na mineração e agricultura. O destaque nessa região é o Suriname, o menor país independente da América do Sul, que apresenta grande diversidade na fauna e na flora. Porém, o avanço da mineração vem colocando em risco essa riqueza natural. O Suriname tem sua economia atrelada principalmente à exportação de bauxita, ouro e petróleo. Bom, como atividades no livro, vocês irão responder as questões 1, 2 e 3, nas páginas 411 e 412. Como atividade extra, vocês irão responder as 2 perguntas que estão a seguir. Com relação à indústria mexicana, fale sobre as empresas conhecidas como maquiladoras. 2. Após o que estudamos em relação à América Central, Istmo e Insular, explique a diferença relacionada à agricultura nesses 2 espaços.